Olá pessoal, muito boa tarde. Começando mais uma edição do Metrô Esportivo aqui na sua TV Metropolitano, canal 23.1 e na cabo 130. Além disso, estamos sendo escutados tanto na Farol de Touros como na FM Central de Pedro Avelino. Muito bem, não tem outra coisa, o mundo só fala nisso, o Brasil só fala nisso, que é a questão do coronavírus, né? E já para começar, o campeonato estadual ontem, a Federação Norte Rio Grande de Futebol monitorou, né? Colocou uma nota, na verdade, dizendo que o campeonato estava suspenso, seguindo assim as ideias de outras federações, como a Carioca, Mineira e Paulista. A princípio, não tem uma data definida, né, em relação de quando serão retomadas as atividades, e aí fica a questão: como é que vai proceder? Como é que o atleta fica numa situação dessa, já que ele está mediante a tanto treinamento, enfim. E é por isso que a gente trouxe aqui um amigo, um companheiro que a gente já conhece desde muito tempo, o Rony Peterson, que trabalhou junto com alguns clubes, também na parte do Comitê Brasileiro Paralímpico. Rony, obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso daí. A gente vai ter programa praticamente dedicados a esse assunto. Primeira coisa que se diz é: como é que o atleta fica nessa situação? Porque ele já está acostumado tanto com a rotina de treinamentos, já tem todo aquele processo, e ficando aí nesse termo de quarentena ou 15 dias, enfim. Mas como é que o corpo do atleta vai reagir nesse momento? O que é que o atleta deve fazer para que não perca tanto esse treinamento específico? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, telespectador. Na verdade, o primeiro momento é a gente dizer que o atleta, né, por si só, se ele se alimenta bem, se ele está treinando bem, sem esforços exagerados, que a gente sabe que em alguns momentos o esforço exagerado também pode baixar essa imunidade, ele teria aí uma resistência maior. Não quer dizer que ele está imune, né? Até porque a gente sabe que cada pessoa resiste de uma forma diferente, ou seja, ela reage de uma forma diferente. E a preocupação que a gente tem é que hoje a recomendação é de um isolamento social, né? Justamente, muitas vezes não por você, pessoa, ou você, atleta, mas por onde você vai passar, por onde você vai estar frequentando, as pessoas que estão ao seu redor, né? Você não sabe o que é que realmente está acontecendo com cada pessoa. E o atleta é aquele cara que realmente não pode parar, né? Então a gente não tem uma previsão de retorno verdadeiramente das atividades. Praticamente as atividades no Brasil estão sendo suspensas de uma forma geral, né? Uma previsão, hoje o ministro traz uma previsão de 20 semanas, né? E a gente pensa nesses primeiros 15 dias e as pessoas já começam a perguntar: foi antecipado? Não, a gente discute um pouquinho mais na frente. Mas voltando ao atleta, a gente pensa o seguinte, que a gente vai ter que utilizar para os atletas as mesmas situações que a gente tem utilizado para todo o público. E aí sim a tecnologia. Então a tecnologia vai comandar nesse momento, né? Então assim, os treinadores mais experientes, os preparadores físicos mais experientes podem sim conseguir manter esses atletas em atividade. Se a gente pegar um exemplo do ABC, a gente pode trazer até sugestões que antigamente todos os nossos atletas em campo eram monitorados por GPS. Então hoje pode ser passado atividades à distância. Rony, vai ter a mesma eficiência? Não. E depende também da qualificação da cabeça de cada atleta, né? Então você ter esses atletas monitorados e esses atletas passarem informações dos seus monitores via WhatsApp. É uma forma, né? Até porque a gente entende que se hoje prioriza o isolamento social, não tem como a gente trazer esses atletas de novo para dentro do clube, porque não está envolvido só as pessoas, está envolvido os instrumentos, né? Os locais de água, bebedores, birôs, né? Vestiários, dentre outras coisas, porque a gente sabe e tem comprovações que sem a presença do álcool gel, o vírus pode estar ali por 9 dias, né? Na presença do álcool gel, não tem uma comprovação, mas já existem alguns estudos que ele pode cair para 1 minuto, né? Então, de repente, em algum vacilo, algum espirro, né, de alguém que ainda não esteja, né, dentro dessas situações, inclusive o próprio ministro chama a atenção disso, as crianças devem se afastar desse público, porque as crianças possivelmente não desenvolverão, né, os sintomas, mas não deixarão de ser pessoas que vão estar levando a doença para os outros, e aí a recomendação principalmente para idosos. Então a preocupação é essa, não é só o atleta em si, mas tudo que está ao redor desse atleta, né? Então a preocupação maior do Ministério da Saúde, seguindo recomendações do Ministério Mundial, é justamente essa, a gente fazer esse afastamento. E não tem outra forma de trabalhar esse atleta, ele não pode ficar parado, e aí vai ser, dentro do limite de cada um, essa supervisão à distância.
Você falou aí da questão da supervisão, praticamente um isolamento social. Dois pontos me chamam a atenção do que está sendo discutido nas últimas semanas. Primeiro, alguns clubes e alguns treinadores falam que não, precisa ter jogo, portão fechado, aquela coisa toda. Outros já falam da questão que, até estudos, até uma matéria saiu no jornal o Globo, dizendo que não só o portão jogo, o portão fechado é suficiente, né? E entra justamente essa questão do isolamento. Eu até estava conversando com você pouco antes do programa começar, da entrevista do Lucas, do Tottenham, em que ele fala, olha, aqui o treinamento na Inglaterra é casa, campo, faz um trabalho mais ali só para não perder o ritmo, volta para casa. Então, basicamente, será isso com relação ao atleta, né? Será isso. E se a gente levar aí a entrevista do Lucas, a gente está falando de um local super capacitado. É o único que está de portas abertas no mundo. Né? Então, se você pegar as fronteiras dos Estados Unidos, aviões dos Estados Unidos só baixa da Inglaterra. Porque existe um sistema de protecionismo e de prevenção gigantesco. Né? Então, eles conseguem detectar com facilidade os problemas. Por isso que lá ainda está assegurado. Se a gente pensar em Natal especificamente, onde a gente pode se focar, a gente está numa época das viroses. Então, você pode estar com a gripe simples, ou você pode estar com a gripe pelo coronavírus e desenvolver os mesmos sintomas, né? E a gente está nessa fase, assim como a gente está na fase de virose relacionada a transtornos respiratórios, que é uma da... que as rinites alérgicas, né, as sinusites alérgicas, a asma, né? Então, assim, que tem relação direta com o que está acontecendo no momento, né? Então, assim, hoje a gente não tem como definir, olhando para as pessoas, se você está com rinite, se você está com uma gripe simples, se você está com H1N1, né? Então, assim, a preocupação da gente é essa. E também quando a gente fala que não devemos ter pânico, é verdade. Mas pânico não é sinônimo de abandono. Dizer assim, de falta de preocupação, de deixar... Não, ao contrário. A gente fala pânico porque a gente tem que ter consciência nas nossas atitudes. Não vale a gente parar as universidades, parar os colégios, parar os clubes e a gente encontrar shops lotados, cinemas lotados, até então, onde não houveram suspensões. Nesse final de semana que passou, tiveram várias festas gigantescas a nível de Natal, Rio Grande do Norte, e estavam lá grupos de idosos, né? Grupo de adolescentes e adultos, né? E que, por sinal e consequência, né, disso, já na segunda-feira existia um número maior de gripes, né? Então, até que ponto a gente está diante de uma gripe comum, né, para a gente dizer assim, não, está tudo tranquilo, e até que ponto a gente está diante de uma gripe que é coronavírus, né? Então, assim, alguns sintomas passaram despercebidos, saiu o Ministério, a Organização Mundial de Saúde já fala isso, o Ministro de Saúde, bastante coerente, também já fala isso, que vão passar despercebidas, são os 80% hoje, agora os 20% vão se agravar, né? E a gente tem que ter em mente, de 100%, 20% vão se agravar, sim, gente, mas se a gente pegar uma população de 800 mil pessoas, e se 20% dessa população entrar para esse quadro, a gente vai ter 160 mil pessoas, né? Então essa é a preocupação que a gente tem. E as pessoas falam muito da letalidade, que é uma letalidade baixa, morre poucas pessoas, mas morre poucas pessoas que têm atendimento. Se a gente superlotar nossas unidades de saúde, aí a gente não vai conseguir dar conta dessas pessoas, desse número exagerado, e aí sim essas pessoas vão passar a morrer, que se vocês verem o que é que está acontecendo na Itália, que já estão começando a decidir se vão atender os velhinhos de 80 anos ou não, ou se não vão deixar os velhinhos, né, os idosos irem à morte, porque o sistema faliu praticamente, né? E aí também vai um outro ponto, a Folha de São Paulo hoje mostrou uma escala de como está o crescimento do Covid, o coronavírus, aqui no Brasil. E a escala já atinge patamares igual à Itália. Então a preocupação se torna também diante disso. E também vai por água abaixo aquela lenda, não, porque o Brasil é um país quente, fica imune em relação a esses vírus, né? Então mata de repente. Não é bem assim, né, Rony? Não é bem assim. Embora, se a gente puxar o mapa, a gente ainda vai ver que o vírus está correndo na região litorânea, né? Então as regiões, por exemplo, mais quentes ainda, ele está se segurando. Porém, a gente já tem aí uma proliferação muito rápida, né? Então, o que é que a gente tem que ter cuidado é justamente isso. A gente não tem vacina ainda. Hoje até saiu uma notícia que a gente ainda está para investigar, que parece que a China já encontrou a vacina, mas a gente ainda não tem aí esses dados, né, bem pertinentes, bem reais, em quanto tempo isso chegaria no Brasil, né? E se a gente conseguir imunizar todo mundo, a gente tem todos esses 3 pontos, né? Mas a preocupação é que a população tem que estar consciente do que está acontecendo. Então essa parada de 15 dias ela é super importante,
Porém, vem uma preocupação que a gente começa a colocar desde já. Né? Quando a gente para 15 dias, realmente a gente precisava segurar. Eu acho que foi no momento correto, mas as coisas vão acontecer de 25 para cima. Né? Então a previsão é que aconteça dos 25, 30 dias para frente, e aí a gente não pode voltar a falhar justamente após esses 15 dias. Então se a gente volta, foi o que aconteceu na Itália, eles deram uma parada, recuaram e voltaram, e nessa volta foi que deu aquele boom. Né? Então se a gente conseguiu parar agora, a gente realmente vai ter que encontrar para atleta, para estudantes, para quem está no mundo, como a gente vai continuar com essas atividades sem ser presencial, sem prejudicar o andamento, porém a gente não pode de forma alguma, né, dar uma reduzida aí após esses 15 dias, até porque vai entender o seguinte: se a gente pensar que Natal teve um caso, né, confirmado, e aí daqui a 15 dias, possivelmente, se a gente tiver tudo bem parado, a gente vai continuar da mesma forma, e as pessoas podem entender que está resolvido o problema. Paramos 15 dias, né, não temos mais nenhum caso acontecido, onde a gente sabe que o boom vai estar aí de abril, maio, junho. Então alguns falam de abril, maio, outros, o ministro hoje já fala de maio para junho. Né? Então a gente tem que estar em todo momento ligado. E também vai a questão cultural, né? Sempre se fala a higienização, que a gente aprende desde pequeno, isso, lavar as mãos e tal, enfim, mas ainda tem esse costume da sociedade em si não praticar muito bem, né? A questão da cultura, e também quando você falou desse 15, 20 dias, se a gente for pegar também todo o processo, a gente tem aquele até costume de quando o médico receita um remédio, os 3 primeiros, 15 dias. 3 primeiros dias já estou bom, então eu vou parar com uma medicação, né? É a mesma coisa. Exatamente. Então as pessoas têm que estar ligadas. O que eu falei muito para os atletas que a gente acompanha, para alunos, né, que trabalham dentro da área desportiva, é que é o seguinte: a gente não está de férias. Isso. Tá certo? Então a gente está passando por um período bastante complexo, né, um problema de saúde pública mundial, não é nacional, dos quais a gente precisa conter com todas as mãos. Né? Então, assim, a gente precisa conter de todas as formas para que a gente não tenha um boom de uma só vez em 15 dias. Né? Que a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que a contaminação vai acontecer, mas que essa contaminação ela se distribua em 4, 5, 6 meses. E não em 30 dias. Porque se ela se distribui em 30 dias, a gente vai para a situação parecida com a da Itália, né? Então, assim, é interessante que realmente seja suspendido os jogos, né? A gente pensa não só no atleta em loco lá, mas justamente todo esse know-how que está ao redor. A gente sabe que o brasileiro, muitos deles realmente teimam, eles acham que não vai acontecer com ele. A gente teve... Vamos tirar o exemplo do brasileiro, vamos falar do jogador de basquete da NBA, deu entrevista, a gente não pega coronavírus, no outro dia ele estava contaminado, tiveram que suspender lá toda a situação. Alguns clubes da Europa já tiveram alguns casos e suspenderam, então nada mais coerente do que a suspensão. Porém, os atletas também não podem ficar parados, até porque senão se ele para de treinamento, ele perde condicionamento, ele também pode, né, facilitar a situação. E também não podem achar porque atletas são super-homens, são imbatíveis e a resistência é máxima, não. Né? Então, assim, é um momento que a gente tem trazido mais reflexões para que as pessoas realmente se mantenham dentro de casa, né? Circulem o mínimo possível, não precisa se desesperar. Não adianta a gente suspender tudo e aí quando a gente vai no supermercado está todo mundo com 5 carrinhos formando lá 3 milhões de filas, ou seja, todo mundo impactado, né? Então todo mundo lá num pequeno espaço lotado, né, achando que tudo vai acabar. Realmente, se a gente continuar pensando dessa forma, aí a gente vai levar um colapso, né? E quando a gente fala em pânico é isso, né? A gente não precisa esse desespero todo, né? Mas a gente precisa que as pessoas tenham consciência. Então você pode circular normalmente, tendo as suas prevenções, né? E lógico, só o necessário. Então, quando a gente pensa em atendimento, a gente tem feito as mesmas coisas, aumentado a distância de um atendimento para outro, realizando atendimento só de casos excepcionais, o cara que está vindo de um pós-cirúrgico e tal. Então, aqueles casos que dá para esperar, a gente está pedindo para o paciente ficar em casa, né? Inclusive seguindo normas do nosso conselho, higienização da porta de entrada, a maca, a cadeira, né? Então, por onde o paciente passa, por isso a preocupação. A gente consegue fazer isso na clínica, mas eu não consigo fazer isso no supermercado, eu não consigo fazer isso num estádio de futebol, né? Imagina eu ter que sair botando o álcool lá da porta de entrada do estádio de futebol até o final, né? Então, assim, as pessoas ainda precisam trabalhar. Eu acho que esses 15 dias é muito mais para trabalhar essa consciência, né? E ver que nesse momento todos precisam ajudar todos.
É isso aí. A gente volta já já com mais metrô esportivo. A gente vai continuar debatendo sobre esse assunto. Mas antes a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, nossos amigos que contribuem para o metrô esportivo. Começando com a Peixada do Compadre. A Peixada do Compadre, ele oferece goiamu, caranguejo, peixes, enfim, todo tipo de lagosta, além de petisco, galinha caipira, carne de sol, picado e muito mais. A Peixada do Compadre fica na Avenida Prudente de Moraes, 6767, em Candelária. Além disso, a gente tem também a Livraria Câmara Cascudo, onde você encontra uma diversidade de livros paradidáticos, livros jurídicos, material para escritório e toda uma infinidade de papelarias. Desfrute de um ambiente super agradável. A Livraria Câmara Cascudo está localizada no centro da cidade, na Zona Norte e no centro de Parnamirim. Livraria Câmara Cascudo, a livraria número 1 do RN. E também tem o Hiper Suca Troca, que é pioneira na comercialização de peças recondicionadas do estado, sendo referência no segmento com grande credibilidade e amplo mix de produtos com qualidade, garantia e preço justo. O Hiper Suca Troca fica na Rua dos Carcarás, 125 de Séptimo Rosado. O telefone é 3213-3313. A gente volta já já com mais metrô esportivo. O que é coronavírus? É o 7º membro de uma família que recebe o mesmo nome, de um gênero que recebe o mesmo nome de outros 6 vírus e que normalmente infecta algum mamífero silvestre, como morcego, rato, transmite para outro mamífero e transmite para o ser humano. Provoca o Covid-19, assim foi nomeada a doença, provoca doença respiratória parecida com pneumonia. É importante lembrar que algumas medidas de prevenção podem ser adotadas. Tem inúmeras medidas que podem ser adotadas pela população para que a gente evite a transmissão, não somente do coronavírus, mas de qualquer outro vírus respiratório. Então, lavagem das mãos com frequência, utilização de lenço para cobrir nariz e boca ao tossir e descartá-lo após o uso, assim como evitar locais com aglomeração de pessoas e não compartilhamento de objetos pessoais, seja talheres, pratos, copos, garrafas. Então, todas essas medidas elas auxiliam nesse processo de não transmissão do vírus. No Colégio PH3, os alunos são incentivados através de uma metodologia exclusiva de ensino. Além disso, o PH3 tem estrutura completa, tradição no ensino e tempo integral. Colégio PH3, transformando alunos em pessoas melhores. Parnamirim é uma das cidades de maior potencial de geração de empregos do estado. A prefeitura oferece incentivos e atrai empresas e novas vagas. Todo mundo olha Parnamirim hoje e uma cidade que está em pleno crescimento, em plena expansão. Esse é o caminho, esse é o futuro, né? E Parnamirim vai se tornar uma grande potência do Rio Grande do Norte e uma das principais cidades do país. As obras de saneamento por toda a cidade empregam centenas de trabalhadores, a maioria de Parnamirim. Ela beneficia hoje uma média de 500 funcionários, beneficiando muitas famílias da nossa população. É bastante importante, tanto para os moradores que ganham com o desenvolvimento da cidade, como para nós, colaboradores. Parnamirim tem crescimento econômico com empregabilidade. Parnamirim, Parnamirim, Parnamirim. A Prefeitura trabalha e presta contas a você, cidadão e cidadã de Parnamirim. Show de prêmios Nordestão, emoções o ano inteiro. São mais de 350 prêmios. São 24 Smart TVs, 24 iPhones e 24 notebooks. São 4 motos, uma a cada 3 meses. Tem 12 bolsas de estudos no valor de R$6.000. E mais, tem 240 cartões de compras Nordestão. E este ano, o Show de Prêmios vai sortear 2 carros por mês. Show de prêmios Nordestão, emoções o ano inteiro.
Só no ano passado, a Prefeitura restaurou 25 praças na cidade. Uma delas foi a Gentil Ferreira, no Alecrim, símbolo do bairro e ponto de encontro e lazer para milhares de pessoas. Já no Tirol, a restauração da Praça Augusto Leite e sua quadra de esportes garantiram mais bem-estar, conforto e lazer à população. E tem muito mais obra por aí. A Prefeitura trabalha, a cidade melhora. Prefeitura do Natal. Voltamos com mais Metrô Esportivo aqui na sua TV Metropolitano, canal 23.1, cabo 130 e também nas rádios O Farol de Touros e também na FM Central de Pedro Avelino. Antes de a gente continuar aqui com o bate-papo com o Rony Peterson, é importante ressaltar que a maratona da cidade do Natal está mantida, né? A princípio a prova está marcada para o dia 17 de maio, mas a comissão organizadora informa que está monitorando aí a questão do Covid, né, que é o coronavírus, e serão acatadas todas as medidas dos governos federal, estadual e municipal, além da Federação Brasileira de Atletismo. Mas, já que está mantido, então, se você está interessado em correr para o dia 17 de maio... Só uma correção. Já chegou há pouco tempo aqui, antes da gente entrar aqui, que ela está adiada para o dia 30 de maio, 30 de agosto. Então tá aí, ó. 30 de agosto. 30 de agosto. Tiveram uma reunião há pouco tempo. Pronto, porque a informação que a gente tinha era até o dia 17, mas como o Rony também é super bem informado, então fizeram a reunião e foi remarcada para o dia 30 de agosto. Está envolvido na maratona? Também, né? Então, assim, existe uma reunião que agora ficou para o dia 30 de agosto, que vai acontecer a maratona da cidade de Natal. Beleza, então está reforçando aí a informação, dia 30 de agosto acontece a Maratona do Natal, e se você quiser se inscrever aí e deixar tudo prontinho, você pode ligar pelo telefone 99423 9098 ou no site maratonadonatal.com.br. Além disso, o América informou ontem que 3 reforços chegaram, 2 para o ataque e 1 para o meia. O meia seria o Dionatan, ex-jogador do Ceará e também do CSA, além dos atacantes Augusto e Rogerinho. Esses já fizeram um treinamento ontem, já estavam todos se preparando para a disputa do jogo, que seria hoje contra o Globo, mas a federação suspendeu a partida com prazo aí de tempo indeterminado. Além disso, a América anunciou também que o novo diretor de futebol seria o empresário Willimão Oliveira, né? Então já também teve contato aí com a galera, já conversou com os jogadores e aí o novo diretor de futebol, ok? Vamos seguir aqui com o nosso bate-papo com o Rony Peterson. Rony, a gente já cansou aí também, já falar no primeiro bloco, um pouco das atitudes, e eu vi também no jornal, a notícia no jornal o Globo, que todos os atletas vai ter que ter, assim, seria interessante, até acontecer um debate no Redação Sport TV, falando lá da questão de que os atletas deveriam ser todos feitos os exames para saber a sua real situação. Se a gente tratar para o futebol local, é meio difícil, né? É meio difícil, né? A gente já está passando por alguns probleminhas no Sistema Único de Saúde. Então, sabe-se que não tem suporte para fazer em todo mundo, tá certo? Por isso, existe toda uma triagem, né? Então, hoje, prioridades, os casos que apresentam alterações respiratórias, as disfunções respiratórias. Então, em assintomáticos, hoje seria inviável, né? Então, assim, se eu pegar os atletas para realmente reaver, o que pode acontecer é o que acontece nas epidemias e é uma coisa mundial. Ou seja, o atleta está envolvido num grupo de risco, ele vai ser monitorado. Até o momento que achar assim, não, agora a gente precisa realmente, né, dar uma examinada nesse atleta. Ou seja, o treinador do cara está envolvido com a situação. Então, assim, aí se monitora, como se monitorou o primeiro caso em Natal, que foi atrás do Uber, foi atrás do pessoal que andou no Uber, até lá, e aí se monitora, apresentou os sinais, então se vai para o exame. Senão a gente não teria condições, porque aí a pessoa poderia até achar que seria uma discriminação, né? Eu pego o atleta e eu posso fazer isso, a não ser que o clube vá arcar. Isso. Né? Então, se a gente pensar que aí na situação dos clubes do Rio Grande do Norte também vai se tornar inviável. Você pegar 30, 40, 50 atletas com comissão técnica, com tudo, e você bancar todos esses exames, o transporte, ida e volta, né, ficaria inviável. Então, é muito mais fácil seguir as orientações, que são orientações mundiais, de você fazer a triagem da situação e realmente só os que necessitarem desse suporte, e que você submeter todo um grupo aí sem necessidade, onde vai estar até prejudicando a logística dos exames que estarão passando também. Hoje a gente tem uma previsão
de 5 dias, mas a previsão daqui a uns dias é que esses resultados começam a sair mais tarde pelo número que vai aumentar, né? Então, se a gente começar a colocar pessoas sem sintomas nenhum, então vai prorrogando mais, né? Então as pessoas vão demorar mais ter a certeza se tem o problema ou não, e aí a gente pode estar complicando a solução, a resolução, né, dessa epidemia dentro do nosso país. Um outro dado interessante que eu estava vendo, Rony, é que tipo Natal, Rio Grande do Norte, teve uma porcentagem de seu aumento no número de suspeitos, né? Então ele teria por volta de 32, hoje já são 77, algo em torno de 160% disso daí. A gente já falou, 15 dias era o mínimo, mas a gente trabalha com 45, que a gente pode ter uma noção disso tudo. Do que adianta a gente ter esse número, se a gente, você acabou também de dizer, que muitas vezes, eu estou gripado, eu vou no hospital, né? Chega, você pode até não ter com vírus, mas lá você já fica mais frágil ainda, né? Com esse contato. E também tem os dados em relação aos hospitais, sejam eles públicos. O público não, porque o público você já tem todo o dado, mas os privados ele ainda segura um pouco em relação a esses números, então prejudica também a contagem, né? Se a gente pensar em hospital privado, o que é que vai acontecer? Eles têm uma linha de emergência, de urgência e emergência diferente do sistema público, né? Então, quando a gente está diante, principalmente no Rio Grande do Norte, no período onde a maioria das pessoas vão estar gripadas por uma gripe comum, então eles vão fazer o procedimento, que é o primeiro procedimento de orientação, que existem os sintomas clássicos, né? Não. Então você vai retornar para casa e vai esperar essa resolução. Se não se resolver em 2, 3 dias, você retorna, né? Quando você retorna, você tem que estar muito grave para você entrar na estatística. Se você não está muito grave, vai ser feito o exame, né? Porque você já apresentou algum quadro, e a partir daí é que você teria que passar esses dados. Então, nesse meio termo, às vezes o problema é resolvido, né? Então, assim, você perde número de suspeito e você, às vezes, pode até vir a perder o número de casos confirmados, né? Mas, assim, é justamente porque são dois sistemas que funcionam de forma diferente, né? Então, o privado funciona de uma forma diferente do sistema público, né? Tanto que a orientação é que a gente procura os pronto atendimentos públicos. Por quê? Porque os profissionais trabalham em cima de epidemiologia, né? Então, eles trabalham em cima de epidemias, né? Então, os hospitais hoje privados, eles têm essa função, mas se você for lá, o foco dele é outro, né? São outros atendimentos. É tanto que você vai para hospitais hoje que o foco muitas vezes é consultórios. Então, você vai lá fazer consulta eletiva, né? Agendada, marcada. Outras para pequenas urgências ou traumatológicas, que segue um mundo totalmente diferente, né? Então, assim, esse é o problema que a gente vai ter. Então, a gente, às vezes, não pode, né, se ligar muito nesses números, porque muitas pessoas, como a gente já falou anteriormente, vai se apresentar assintomático. E não quer dizer, assim como as crianças, que ele vai deixar de transmitir, né? Também a gente não está dizendo que toda pessoa que aparece gripada está com coronavírus. Então, assim, são situações que a gente fica ali em cima do muro de realmente como é que a gente deve abordar a situação. É isso aí. Então, outra questão aqui, antes, já para a gente finalizar o nosso programa, a gente está cansado também de ver várias orientações aí, né? A questão do álcool gel, como falou, que já tem dados que 1 minuto já praticamente passa a situação de proteção, né? Eu vi também que muitas pessoas têm ido ao supermercado, principalmente para a questão de sabonete, aqueles sabonetes antissépticos, enfim, que é para eliminar as bactérias, enfim. Isso aí apenas só um negocinho tipo assim, só para dar aquela pequena parcialidade de proteção, mas depois... o que tem que ser feito é o seguinte, as orientações básicas, primeiro é lavar as mãos, né? Então, você entrou em situações de risco, o que é uma situação de risco? Carrinho do supermercado, né? A porta de uma clínica, a porta de um hospital, então são as situações de risco. Então, você, se puder, é feita a lavagem das mãos com sabão, e aí, sabão são de qualidade. E uma lavagem diferente, né? Que normalmente a pessoa só lava aqui. São lavagem de 20 segundos que você deve chegar praticamente quase ao cotovelo, né? Fazer limpeza de unhas, dentro e tal. Por quê? Porque a priori a gente entra com a lavagem de mãos. Porque se você tiver com a mão suja e entrar só com álcool gel, a gente pode estar fixando essas bactérias e potencializando essas bactérias. Então, o álcool gel não é para lavar as mãos, né? É justamente para você fazer a higienização das mãos depois que você faz a limpeza de uma forma geral. Lógico, você saiu de casa, não pegou em nada, chegou numa clínica, você passar o álcool gel, ele vai ter eficiência sim, né? Você não está com a mão suja, submetida a outras situações. Isso é uma coisa, mas não você está lá trabalhando, fazendo um monte de coisa, não lavou as mãos, não, vou meter o álcool.
né? Então é um cuidado que a gente tem que alertar. Uso de máscara, normalmente o uso das máscaras é recomendado para as pessoas que estão doentes, né? Porque a máscara tem um tempo de uso, em média de 2 a 3 horas, outras até 24 horas, tá certo? Mas tem que saber ser bem colocada, não deixar vácuo, né? Lembrando que a máscara, né, ela vai proteger o outro, praticamente, né? Porque se a pessoa espirrar em você, pode pegar na testa, no braço, né? Então, assim, são esses cuidados. O pessoal da área de saúde, normalmente como lidar direto com esses funcionários, então assim, usa-se máscara, usa-se luvas, né? Mas por uma proteção, além de que isso não vai dizer que você não precisa lavar as mãos, que você não precisa higienizar com álcool, né? Mas é mais uma proteção a mais. É isso aí, Rony. Quero agradecer a sua presença aqui. Espero que esse programa tenha esclarecido o telespectador, a gente deixar um pouco desse pânico que foi criado, tá bom? E a gente vai encerrando falando dos nossos parceiros aí, a Natalcor, que está há mais de 20 anos, atua no mercado, seja com pediatria, geriatria, enfim. A Natalcor fica lá na Rodrigues Alves, 1115, tá ok? Tem também a Arena América, a nova casa do futebol potiguar, que vem aí com Seja Sócio Becão, casa do torcedor alvirrubro. E também, claro, Pitu, a melhor cachaça do Brasil, Pitu, mania de brasileiro. Valeu, pessoal, obrigado, e amanhã tem mais Metrô Esportivo por aqui.